de estudar o capítulo 1 da primeira epístola de João. Esta noite leremos os versos 8, 9 e 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Interessante que no versículo 8 e no 10 se repete a mesma ideia. E a ideia é esta: não se atreva a dizer que não há pecado em você. Enquanto estiver andando nesta terra, não se atreva a pensar que não há pecado em você. Porque se você faz isso, você está mentindo, não há verdade em você. Mais ainda, você faz a Deus mentiroso, porque Deus nunca disse isso. Então vem aqui a grande pergunta. Mas não disse Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito? É verdade. E como agora João diz que nesta terra não podemos ser perfeitos. E se você analisasse alguns versos de Paulo, vai ficar meio confuso, porque em alguns lugares Paulo diz assim: eu ainda não sou perfeito, eu ainda estou indo em direção da perfeição. E um pouco mais adiante diz: pois então todos os que já somos perfeitos. Então vem a pergunta: por que Paulo em uns versos diz eu ainda não sou perfeito? Em outros versos diz eu já sou perfeito. Por que Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito? E por que João diz que se você diz que é perfeito e não há pecado em você, você é um mentiroso, não há verdade em você? Todos estes versos nos deixam confusos. E se você não entender este assunto, você vai viver angustiado na vida cristã, achando-se perdido, achando que não tem solução para você. Meu tema não é a perfeição, porque não esse é o tema central do texto que acabo de ler, mas vou gastar uns 3, 4, 5 minutos para tentar explicar o que é a perfeição. A perfeição na vida cristã não é uma meta à qual você chega. A perfeição na vida cristã é um processo. Você é perfeito enquanto vai procurando a perfeição. Você é perfeito enquanto vai caminhando em direção da perfeição. É perfeito no sentido de que você está caminhando com Jesus. Não é perfeito no sentido de que você não chegou na estatura de Cristo. Quando Jesus disse sede perfeitos, está dizendo sede perfeitos na sua esfera humana, assim como Deus é perfeito na sua esfera divina. Você, humano, não pode entrar na perfeição divina. Mas assim como você é perfeito na sua esfera humana, você precisa ser perfeito na sua esfera humana, assim como Deus é perfeito na sua esfera divina. Então agora sim vamos a entender o que João está dizendo. Ninguém de nós pode dizer: em mim não existe pecado, em mim não há pecado. Por quê? Por um simples motivo. Desde que Adão e Eva caíram no pecado,
todos nós chegamos ao mundo trazendo o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Que coisa é a natureza pecaminosa? A tendência a praticar o pecado, a inclinação ao mal, uma compulsão interior que te leva a fazer o que você não quer fazer. Paulo entendeu isto na experiência própria. No capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele diz: eu não compreendo a minha vida, eu não entendo, porque a minha cabeça sabe o caminho por onde deve andar. Eu conscientemente quero andar nos caminhos de Deus, mas de repente descubro dentro de mim uma outra pessoa, um outro Paulo, que anda pelos caminhos que eu não quero andar. Então ele disse assim: então, se eu ando pelos caminhos que eu não quero andar, quem anda por aí não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque se dependesse de mim, eu caminharia nos caminhos em que devo andar. Mas há uma força estranha que eu não entendo e que me leva a caminhar nos caminhos que eu não quero. E queridos, essa é a experiência de todos nós. Todos nós sabemos o que Deus quer de nós. Todos nós pedimos a Deus: Senhor, ajuda-me a andar em teus caminhos. Todos nós queremos refletir o caráter de Jesus. Todos nós nos esforçamos por isso. E quando percebemos, já arruinamos tudo. Já praticamos o pecado. Já nos desviamos. E aí vem o diabo, que começa a falar em teu ouvido assim: você não presta, você é um hipócrita, você é um mentiroso. O que está fazendo na igreja? A quem você acha que engana? Olha a tua vida, olha o que você acaba de fazer. Já não adianta, larga a igreja, vai embora. Para que está aí vivendo uma vida hipócrita, uma vida doble? Na igreja uma coisa, fora outra coisa. E o diabo é terrível, sabe? É ele que faz tudo o que pode para te levar a cair. Uma vez que você cai, ele é o primeiro em vir e dizer: abandona, isto não funciona, isto não vai dar certo. E o pior é que você às vezes ouve o inimigo. Não ouça, deixe ele falar o que quiser. Ele é o acusador por excelência. Se depender dele, você está condenado à morte eterna. Mas agora vem Jesus e diz: filho, não se atormente. E vem especialmente João e diz: não se atormente. Não diga que não há pecado em você. Você é um ser humano. Enquanto estiver nesta terra, muitas vezes você vai cair, vai escorregar. Agora, não desanime por isso. Levante e continue. E se cair outra vez, levanta e continua. E se cair 500 vezes, levanta as 500 vezes e continua. Eu lhes digo uma coisa esta noite: se um dia entrarmos no reino dos céus, não será porque nunca caímos, mas porque mesmo tendo caído, nos levantamos, acreditamos na palavra de Jesus e continuamos a caminhada. Porque assim é. Mas Deus está feliz com isso? Não, não está feliz. Porque por Ele você nunca cairia. E tem uma maneira de você nunca cair. Vamos a trabalhar com o verso 9. Diz assim, o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Eu tenho ouvido muitos sermões da primeira parte. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel a sua palavra. Ele vai cumprir sua palavra de te perdoar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas a segunda parte
Eu tenho ouvido poucos sermões nesta segunda parte, e a segunda parte diz: e para purificar-nos de toda maldade, purificar-nos da injustiça, purificar-nos do pecado. Quer dizer, limpar, arrancar, tirar da raiz o pecado. Deus não quer só te perdoar, porque de que adianta te perdoar se no dia seguinte você vai estar novamente caindo no pecado? Então Deus primeiro te dá o perdão e ao mesmo tempo começa a trabalhar na erradicação das tendências que te levam a praticar o pecado. Mas primeiro vamos a pensar na primeira parte. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos. Você não precisa confessar seus pecados ao pastor. O pastor é um pecador tanto quanto você. Portanto, não venha me contar seus pecados na esperança de que eu te absolva. Eu não tenho poder nenhum, porque Jesus tem que me absolver a mim. Eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano. Pastor Itaniel também, todos os pastores somos iguais. Seres humanos que precisamos de um intercessor, que é Cristo Jesus. E graças a Deus, Ele é nosso intercessor e nos ama, está disposto a ouvir a nossa confissão e a nos perdoar. A confissão é reconhecer que você errou, reconhecer que você está mal, reconhecer que você está preso de algum vício, de algum hábito, e depois levantar os olhos a dizer: Senhor, olha o que fiz. Você não precisa contar a Ele o que você fez, porque Ele sabe tudo. Então a confissão não é para informar, a confissão é para você reconhecer. E reconhece e diz: olha, Senhor, só que eu não estou feliz com esta situação, eu quero mudar, isto não me torna feliz, isto não ajuda a minha família, eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Então, por favor, Senhor, faz algo por mim. E a primeira coisa que Deus te dá é o perdão. Uma vez que abriu o coração, confessou, agora vem o perdão. Tem muita gente que não acredita no perdão. Alguma vez encontrei por aí alguém que disse assim: pastor, tudo bem, Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. E tem muita gente assim que não quer se perdoar. E eu te pergunto com todo carinho: e quem é você para não se perdoar? Você morreu na cruz por você? Você derramou seu sangue? Foi a você que colocaram uma coroa de espinhos? Foi a você que açoitaram? Foi em teu rosto que cuspiram? Não? Então que direito você tem de dizer: não me perdoo? A única pessoa que poderia dizer não te perdoo é Deus, é Jesus, porque Ele se padeceu, Ele se sofreu, Ele morreu. Ele é o único que tem direito a dizer não te perdoo. E no entanto te diz: filho, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. E por que não peques mais? Porque vai continuar sofrendo se continuar pecando. Porque o pecado só te traz dor, só te traz sofrimento. Então vai e não peque mais. Mas como não vai pecar se a natureza pecaminosa está em teu coração? A Suzy acaba de se batizar. Daqui a 10 minutos sai da igreja, entra um pensamento imundo, entra o desejo de ser algo errado. Por quê? Porque está dentro dela a natureza pecaminosa. Está dentro de todos nós essa natureza pecaminosa. Então como vai e não peques mais? Se a natureza está aí, se as tendências estão aí. Então vem a segunda parte do texto. É que Deus não só te dá o perdão, sino que te dá a transformação. Não quer só te perdoar, quer te purificar. E como faz Jesus isso? De uma maneira interessante. Vou levar vocês a ler um texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33, diz assim: e chegou Jesus a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho?
mas eles ficaram calados, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Vejam, esta é uma história de Jesus e seus discípulos. Os discípulos tinham um problema, tinham um pecado acariciado. E não era pornografia, não era jogo a dinheiro, não era adultério, não era homossexualismo. O problema dos discípulos era um problema que nós achamos que não é problema, mas que para Jesus sim é problema, porque esse pecado dos discípulos era o pai de todos os pecados, e era o pecado do orgulho, da soberba. A luta para quem é melhor, quem é primeiro, quem merece, quem tem direito. Interessante como nós medimos as coisas diferentes de Deus, porque vamos dizer que estamos na comissão de nomeações e estamos escolhendo ancião de igreja e temos 2 nomes, Pedro e João. E uns falam a favor de Pedro, outros falam a favor de João. E alguém disse assim: olha, Pedro é melhor, evidentemente é melhor. Só que Pedro é um pouquinho orgulhoso, mas tudo bem, é o melhor. Isso acontece todos os dias. Agora você nunca vai ver assim: bom, Pedro e João, Pedro é melhor, mas é um pouquinho homossexual, mas tudo bem. Isso jamais. Ao pouquinho orgulhoso, a esse passamos. Ao pouquinho adúltero, a esse não passamos. Porque para nós adultério é o pior. Orgulho passa. Com Jesus as coisas são diferentes. Para Jesus, o pior dos pecados é o orgulho, é a soberba. E o problema dos discípulos era justamente esse. Eles eram orgulhosos, eles lutavam pelo poder. Porém, agora vem o assunto. Eles tinham descoberto uma coisa, que quando eles estavam em comunhão com Jesus, não podiam pecar. Por quê? Porque não existe comunhão entre a justiça e a injustiça, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. Não há comunhão, não há. Então, eles entendiam que se cultivavam o companheirismo com Jesus, em Cristo, em Jesus, não poderiam praticar o pecado. Mas às vezes o pecado é tão sedutor, ele se apresenta, ele te puxa e você não sabe o que fazer e começa a sentir vontade de pecar. Só que em Cristo não pode pecar, porque ao lado de Jesus não há lugar para o pecado. Então o que eles faziam? De propósito ficavam para trás, se afastavam de Jesus. E é isso que está contando Marcos. Diz que estavam indo em direção a Cafarnaum e Jesus percebeu que os seus discípulos estavam ficando para trás. E seguramente que ele começou a encurtar os passos para ver se eles chegavam perto, mas ele percebeu que eles também encurtavam os passos. E evidentemente ele pensou: eles não querem minha companhia. Então continuou na frente. Quando chegaram a Cafarnaum, reuniu aos discípulos e lhes perguntou: o que vocês estavam falando quando vínhamos pelo caminho? E eles ficaram caladinhos. Por quê? Porque eles sabiam que no caminho tinham praticado o pecado do orgulho. Qual é a lição? A maneira que Deus tem de purificar-nos, a maneira que Deus tem de levar-nos para a vitória, é seu companheirismo. Seu companheirismo. Oh querido, quando as tentações venham, em lugar de estar fechando os olhos e dizendo: não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, fale com Jesus, diga para ele: Senhor, eu estou sentindo vontade de ir para lá, eu não consigo, eu sou humano, eu não tenho forças, eu carrego esta natureza pecaminosa, por favor, não me deixa, não me abandona. E se você está conversando com Jesus, vai acontecer algo maravilhoso. De repente, nesse diálogo com Jesus, nesse clamor, nessa oração, a vontade de pecar desaparece. Por quê? Porque ao lado de Jesus não há lugar para o pecado.
Cada vez que pecamos, o que fazemos? Primeiro nos separamos de Jesus, aí depois pecamos. Aí nos percebemos o que fizemos, voltamos a Jesus, aí vivemos uma vida vitoriosa. Depois aparece a vontade de pecar, nos separamos de Jesus, aí volta a dor de consciência, retornamos a Jesus. Nele não há derrota, mas aparece a vontade de pecar, nos separamos de Jesus. Então nossas derrotas constantes nos ensinam finalmente uma coisa: nos ensinam a não separar-nos de Jesus. Mesmo que você esteja caminhando já, entrando num lugar horrível, sujo, imoral, num ninho de pecado, já está pisando a porta, fale para Jesus: Senhor, que vergonha, mira, olha, mas não rompa a comunhão com Jesus. E você vai ver o milagre que vai acontecer em seu coração. E de repente você vai se sentir vitorioso. Agora, a tendência nunca vai acabar hasta Cristo voltar, porque só quando Cristo voltar, isto mortal será vestido de imortalidade, isto corruptível será vestido de incorrupção. Mas isso quando Cristo voltar. Até aí você não pode dizer: em mim não há pecado. Você tem que acreditar na promessa maravilhosa de Jesus Cristo. Mas eu quero chegar ao fim da minha mensagem esta noite falando do perdão. Oh, querido, esta noite ninguém tem o direito de sair de aqui pensando que não há perdão para você. Sabe, o maravilhoso do Evangelho é que você pode ter entrado aqui um miserável pecador, sua vida completamente destruída, acabada, suja. Mas quando você sair de aqui, você pode sair como uma criança que recém nasceu, transformado por completo, perdoado por completo. E que precisa fazer? Apenas levantar os olhos e dizer: Senhor, sou um miserável pecador, tem compaixão de mim, ajuda-me. E nesse momento a mão poderosa de Deus toca a tua vida e você está limpo. Agora, saindo, vai ter que aprender a viver em companheirismo com Jesus. E para manter essa comunhão com Jesus fora durante a semana, é que estas reuniões na igreja te ajudam. Porque aqui, por exemplo, você está recebendo uma superdose de vitamina espiritual. Então, quando você enfrentar a semana, você enfrenta vitaminizado. Agora, se você neste momento estivesse em casa assistindo a televisão e isso, aquilo, amanhã entra na semana, pois todo desnutrido espiritualmente, então vai ser fácil, vítima. Por isso, sempre que tenha culto na igreja, venha. Mas não entendo nada, venha. Da comunhão, o Espírito se move aqui. Este é o lugar. Davi disse: no teu santuário me esconderei. Algo tem a igreja, algo existe no templo, é promessa divina. O Espírito se move aqui. Você não vai sair de aqui igual. Você entra fragilizado, pensando: olha, tenho tanto problema na empresa, na fábrica, no trabalho, com meu chefe, com isto, com aquilo. Entra destruído pela vida, e aqui paira o Espírito trazendo refrigério, esperança, paz a seu coração. E quando sair, os problemas podem continuar iguais, mas você já sai transformado. Por quê? Porque agora você tem consciência que não está sozinho, o Senhor Jesus está com você. Uma vez eu estava saindo de um estádio depois da pregação e uma senhora correu, me alcançou e me disse: pastor, o senhor não sabe o que a mensagem que o senhor pregou esta noite significa para mim. E olhem a história que ela me contou. Disse: pastor, quando eu tinha 16 anos, fiquei grávida. Meu namorado não sabia, meus pais não sabiam, meus amigos não sabiam, só eu sabia. Tinha 16 anos, pastor. Se eu desse essa notícia a meus pais, eu matava eles de coração. Eu não podia fazer isso. Filha única. Todas as esperanças e os sonhos dos meus pais em cima de mim. Então entrou uma ideia na minha cabeça: vou provocar um aborto. Falei para os meus pais que ia viajar visitar meus tios. Viajei para outra cidade, provoquei o aborto, voltei. Ninguém soube nada.
Mas pastor, desde aquele dia eu não consigo dormir. Às noites acordo com pesadelos. Em meus pesadelos entro no banheiro e encontro escrito com lápis labial aí no espelho: assassina. E acordo, estava dormindo. Outras noites acordo e vejo um rosto de criança, que não é rosto, não posso definir, mas é uma criança dizendo assim: mãe, por favor, não me mate, não me mate. Pastor, 30 anos eu me casei, um homem bom, tive 2 filhos, tenho 2 filhos, tenho todo para ser feliz, mas não consigo ser feliz. Até esta noite, pastor, quando o Senhor levantou a mão, a Bíblia, e disse assim: não sou eu que está te falando, é a palavra de Deus. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo é todo. Não há superlativo de todo. Não existe mais todo. Não existe maior todo. Todo é todo. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Assassinato, tráfico de drogas, o pior do pior de pior. Imagina o pior. Esta noite não sou eu que está te falando isso, é o Senhor através de sua palavra. Todo pecado te será perdoado. Volta para casa, ajoelha-te, levanta os braços aos céus, agradece. Esta noite você pode nascer de novo. Mas a obra do Espírito não termina aí. Agora vem a purificação. Porque se você cair amanhã, vai continuar sofrendo. Então, para não cair, cultive o companheirismo com Jesus. Abrace-se de Jesus. Quando acordar, fale com Ele. Antes de dormir, fale com Ele. Deixe que Ele viva em você. Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Esse Paulo que no capítulo 7 aos Romanos disse: não entendo minha vida, sou uma derrota, um fracasso. Esse Paulo, quando estava velhinho, desde Roma, escreveu para Timóteo e lhe disse: pelejei o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Sabe que isso me emociona? Esse homem que num momento da vida se sentiu derrotado, fracassado. Esse homem que disse: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Esse homem que achou que nunca conseguiria, anos depois disse: cheguei, acabei, guardei. Agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente para mim, mas também para todos aqueles que estavam reunidos em Brasília naquele dia das mães. E quanto tem que pagar por isso? Nada. Nada. Só tem que crer. Só tem que confiar. Só tem que apoderar-se da promessa divina.